gente ficou indignada com as imagens que nós mostramos no começo de trabalhadores em situação análoga à escravidão. Nós estamos em 2023. A escravidão no Brasil foi abolida em 1888. 1888. A gente já viu histórias assim, não é por região, tá? Mas já vimos histórias assim, lá no Agreste, no Sertão, em lugares muito distantes. Mas nós estamos falando de Londrina, estamos falando do Paraná. São cenas chocantes, Wesley, onde simplesmente não dá para entender como é que alguém mantinha uma pessoa nessas condições. Sem dúvida alguma, né, Parra? Inclusive, sem pagar salários, as pessoas trabalhavam ali simplesmente para ter o que comer e para ter onde morar. E mesmo assim, as condições dessa moradia, segundo o Ministério Público do Trabalho, não eram boas. Ou seja, como você disse, tem um homem que dormiu na mesma cama, no mesmo colchão, desde os 18 anos de idade e agora já tem mais de 60 anos. Ou seja, imagina essa situação muito complicada, né? A pessoa não consegue sair dessa situação e somente com denúncias isso é possível. E depois dessas denúncias, então, houve uma operação conjunta por parte do Ministério Público do Trabalho, também da Defensoria da União e com o apoio da polícia também que esteve neste local. As pessoas foram resgatadas, sendo uma em Londrina e outra em Prudentópolis. São pessoas que trabalhavam em propriedades rurais sem receber qualquer tipo de salário. Em Londrina, por exemplo, o homem trabalhava há 30 anos sem receber nenhum tipo de salário, segundo a investigação. E apenas para ter o que comer e ter onde morar, segundo o que foi apurado. Inclusive, ele é um deficiente auditivo e morava com essa família já há bastante tempo. E ele também estaria prestando serviços em propriedades rurais, são serviços gerais. Já em Prudentópolis, esse homem aqui de Londrina trabalhava no local de confecção de vassouras. Já no caso de Prudentópolis, o homem também trabalhava em uma propriedade rural em que o dono faz o cultivo ali de fumo e também tem a criação de gado. E a situação é muito parecida, já há 15 anos sem receber nenhum tipo de salário, trabalhando diariamente neste local, ou seja, nós estamos falando de muitos anos da pessoa convivendo então com essas pessoas, trabalhando e sem receber salários. Segundo a investigação do Ministério Público do Trabalho, é uma condição análoga à escravidão e por esse motivo eles estiveram nesse local para poder verificar o que estava acontecendo e se depararam com essa situação muito complicada, lamentável. Infelizmente as imagens são bem chocantes. E nós vamos inclusive agora ouvir um trecho então da fala da pessoa que esteve nesse local, o auditor fiscal do trabalho, o Joel Darcia. Ele que participou de toda essa operação e encontrou essas pessoas nessa situação complicada e tem mais detalhes para nós. Vamos ouvir. No caso de Prudentópolis, o trabalhador chegou no local com 18 anos de idade e hoje tem 63 anos. Trabalhou a vida inteira em troca de alimentação e moradia, né? Moradia essa que é uma casa construída com madeira de demolição, não tinha água corrente, dividia um espaço da casa com ração de animais, agrotóxicos, ferramentas. O colchão que ele usava e a cama é a mesma que ele recebeu quando chegou com 18 anos. Já no caso de Londrina, o trabalhador também, com 30 anos no local, já havia trabalhado para o pai do empregador atual, era um morador de rua, foi convidado a trabalhar também, morar no local e prestar serviço em troca da moradia e alimentação, né? E também esse alojamento era em condições degradantes, assim, condições insalubres, tinha instalação sanitária, mas também não funcionava. Olha a mensagem aqui do Luiz. Parra, boa tarde. Lamentável essa situação ainda dos trabalhadores trabalhando em serviço análogo à escravidão. Ainda mais serviço na roça, Parra, já trabalhei muito, é árduo, é pesado. E nem salário eles recebiam. Detalhe, né, Wesley, como é que se passaram tantos anos sem que ninguém percebesse isso? Acho que os dois não tinham nem voz ativa para poder reclamar para alguém com medo do que podia acontecer, hein, Wesley?
Sem dúvida alguma, né, Parri? Por esse motivo também o Ministério do Trabalho, ele avisa, então, né, alerta a população que existe o número para denúncia, o Disque 100. A pessoa pode ligar e denunciar qualquer tipo de trabalho análogo à escravidão. E rapidamente, quando o Ministério do Trabalho recebe um tipo de denúncia dessa, é apurada rapidamente, afinal, uma situação muito grave. Além das condições de moradia, segundo o que apurou a investigação, as pessoas não tinham nem condições mínimas de higiene, ou seja, é bem complicada a situação, realmente lamentável. Foi feito um acordo, viu, Parra, para que essas pessoas recebam então 3 parcelas do seguro-desemprego, no valor aí de um salário mínimo. Além disso, elas foram resgatadas, agora vão receber um apoio psicológico e também devem ser reintegradas à sociedade, né, com outro tipo de serviço. Também foram feitos acordos com esses empregadores e tudo, claro, ainda está sendo investigado. Vamos ouvir novamente o auditor fiscal do trabalho. Nos 2 casos, esses empregadores foram notificados a cessar a atividade, né, para suspender essa violação de direitos. No caso dos trabalhadores, eles vão receber 3 parcelas de seguro-desemprego no valor de um salário mínimo, R$ 1.320. Né? E no pós-resgate foram acolhidos pela assistência social dos respectivos municípios. No caso dos empregadores, né, o empregador de Londrina, ele fez um acordo para pagar as verbas rescisórias de forma parcelada. Já no caso de Prudentópolis não houve acordo, né? De qualquer forma, os 2 irão responder pelo crime de redução do trabalhador à condição análoga de escravo, previsto no artigo 149 do Código Penal, né, na modalidade de condições degradantes. Denúncias semelhantes a esse tipo de violação de direito podem ser feitas pelo sistema IP da Secretaria de Inspeção do Trabalho ou através do Disque 100. Então, você não concorda comigo que o empregador que estava escravizando esses 2 não tinha que ser preso? Como é que você deixa alguém por tantos e tantos anos trabalhando para você, um com fumo e o outro com vassoura de piaçava? Aqui não tem nada vassoura de piaçava, essas vassouras grandes que a gente vê muito costumeiramente nos bairros de Londrina. Como é que você deixa uma pessoa trabalhando por tantos anos, não paga R$1 de salário? O cara trabalhando, dormindo no mesmo lugar, no mesmo colchão, na mesma cama, dos 18 até os 60 anos. Hã? Você tem noção da condição que a pessoa tinha? O outro, como falou o auditor, vivia na mesma casa onde tinha agrotóxico, ração para animal, tudo misturado. Olha a condição que essas pessoas viviam. Olha isso, você acha que isso aqui é lugar para a gente morar? E não é um dia, pessoal, não é um final de semana, não é um mês. Nós estamos falando de décadas, Pessoas que tiveram a vida ali fechada num caixote. Só faltou colocar bola de ferro no pé, o resto já tinha, né? Em 2023 a gente vive isso, em Londrina e em Prudentópolis, no sul do estado. Lamentável, tinha que pegar uma pena muito pesada, né? E tinha que pagar uma indenização muito cara, milionária para esses 2 trabalhadores, para que eles pudessem agora, no fim da vida, desfrutar de tudo aquilo que lhes foi tolhido enquanto eles estavam aprisionados nessas 2 casas improvisadas. 12:09.